O liberalismo teológico é um mata-mato, é um veneno, que onde foi lançado não somente matou as igrejas, como tornou aquele lugar totalmente inacessível mais ao florescer do Evangelho. Quando você olha para as igrejas hoje na Europa, na grande maioria das cidades, a gente não vê mais igrejas. As igrejas foram vendidas, se transformaram em boates, em bares, em restaurantes, quando não, foram compradas para serem destruídas, para no lugar delas serem construídos alguns edifícios comerciais, ou residenciais, ou praças públicas, ou mesmo cemitérios. Se vê de tudo hoje em dia. Nos Estados Unidos não foi assim, no começo, porque a coisa é importada, não é? É exportada, alguns dizem da Alemanha para a Inglaterra, e da Inglaterra para a América do Norte, e da América do Norte vem para cá, e para outros lugares aqui da América do Sul. Nos Estados Unidos se constata a mesma coisa. Há um tempo atrás eu estive junto com um pastor americano, que pregou num curso que é promovido pela editora Fiel, curso Fiel de Liderança. Talvez você já tenha ouvido falar desse curso, e eu sou o tutor teológico desse curso. E há um tempo atrás veio um pastor, vocês já devem ter ouvido falar dele também, o Steve Lawson, dar aula durante uma semana, e eu fiquei com ele no hotel, e a gente almoçava, jantava e acompanhava ele e os alunos nas aulas, e em algumas das conversas que tivemos, nós tratamos sobre essa questão do liberalismo teológico, e uma coisa que ele disse foi que ele foi pregar numa igreja, eu não lembro aonde, mas foi nos Estados Unidos, e uma igreja que o convidou, o pastor o convidou com bastante desejo que ele fosse ali pregar. Ele imaginou que era uma igreja conservadora, uma igreja bíblica, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja lindíssima, ele descrevendo a igreja, um prédio gigantesco, o jardim da igreja maravilhoso, e aí quando ele entra e começa a pregar, tinha cerca de 15 pessoas ali, uma igreja para mais de 5 mil pessoas, tinha umas 15 ali. E aí ele imaginou que o pastor talvez trouxe o horário um pouco mais para cedo, os irmãos se enroscaram no trânsito, não conseguiram chegar. E aí ele pregou, e aqueles 15 ficaram ali até o final e não apareceu mais uma alma viva. No segundo culto, a mesma coisa, com um pouco menos de pessoas. Aí depois, perto da hora do almoço, da despedida também, ele foi ao escritório do pastor, e eles conversando, e ele perguntou ao pastor sobre a realidade daquela igreja, e ele falou: não, aqui nós temos 5 mil membros. Ele falou: mas o que aconteceu, não é, com esses irmãos que não estavam aqui? Ele falou: não, os irmãos aqui eles são mais maduros. A gente entende aqui que a gente não precisa ir à igreja para ser igreja. Nós entendemos que essa ideia que está nas igrejas históricas já há muito tempo, e agora nas pentecostais e nas neopentecostais também, de que você deve estar em comunhão com as pessoas, que isso tudo é bobeira. Nós entendemos que nós somos uma comunidade de amigos, uma vez a cada 3, 5 meses nós nos encontramos para uma ceia, que na verdade é um grande almoço, e aí o Lawson perguntou com relação ao sustento, e falou: não, no começo do ano a gente faz o planejamento do que precisa para o ano inteiro, e a gente manda o carnê, alguns pagam de uma vez só, outros dividem em 12 vezes, outros dividem em 6 vezes, mas todo mundo paga o que tem que pagar, e a gente tem sustento para viver o ano inteiro, e para manter o jardim, manter a pintura, manter a limpeza dos vitrais, manter toda a estrutura. Mas nós não entendemos que se precisa chegar e estar com e ouvir uma pregação. Nós somos uma igreja. E aí o Lawson entrou em detalhes com relação à fé, à teologia daqueles irmãos. Vocês sabem que o Steve Lawson é de tradição reformada, e ele questionou o pastor sobre aquilo, ou se pelo menos ele é de uma linha conservadora, ou que não seja reformado, mas que seja crente pelo menos, não é? Não precisa ser reformado para ser crente. Aliás, tem muito crente, tem muito reformado que nem crente não é, não é? Mas enfim, essa é outra história. Então ele mencionou essas coisas, e o pastor falou: não, a gente também amadureceu, a gente foi além. Essas coisas de reformado, calvinismo, arminianismo, amilenismo, esses ismos são doenças na igreja. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela precisa ser desmistificada. E aí entrou nessa conversa, e o Lawson já sabia diante de quem ele estava e o que é que havia matado aquela igreja, porque na verdade aquela igreja era uma terra queimada. Vai chegar um momento em que aquelas pessoas entenderão que nem mesmo dar o dízimo elas precisam. Aliás, eles nem chamam mais de dízimo,
Mas chegará um momento que elas amadurecerão. Na verdade, isso não é um amadurecimento, isso é uma enfermidade, a ponto delas não mais participarem de nada. E o que acontecerá é que essa igreja não terá mais dinheiro para se sustentar, terá que ser vendida e se transformará numa boate, como aconteceu com muitas igrejas na Inglaterra, na Suíça, na Escócia, na Alemanha e em tantos outros países. Então o que nós encontramos hoje é que onde essa visão liberal e mítica sobre a autoria do Pentateuco entrou, a consequência foi a destruição. Agora não pense você que essa destruição aconteceu da noite para o dia. Não pense você que essa terra queimada ou que esse mata-mato destrói aquelas plantas de uma semana para outra, de um ano para o outro. Trata-se de um processo que leva anos, décadas. Trata-se de um processo que, do meu ponto de vista, leva pelo menos uns 40, 50 anos. É de uma geração para a outra que se percebe as consequências do liberalismo teológico que entrou na igreja. Aqui no Brasil, quando eu fiz seminário, quando eu comecei o seminário no ano de 2000, há 16 anos atrás, eu tive professores que me ensinaram que o Mar Vermelho não se abriu. Aliás, a pergunta em sala de aula foi essa, né? Começo do ano, professor de introdução à teologia, a classe com 50, quase 60 alunos, e ele faz uma pergunta. Isso na primeira semana de aula. Quem aqui acredita que o Mar Vermelho se abriu? Levanta a mão. Aí eu levantei. Aí eu olhei para o lado, aí o professor começou a vir em minha direção. E eu estava escrevendo, anotando tudo que ele falava, ele perguntou e eu levantei a mão assim. Ele veio na minha direção, eu comecei a olhar para o lado e vi que só eu estava com a mão levantada. Eu era mais chucro, não sei se vocês têm essa expressão, eu era o caipira do interior de São Paulo, onde a gente fala porta, né? A porca está morta atrás da porta da horta. E eu chego no Rio de Janeiro, e o pessoal, os meus alunos, os meus colegas de classe, depois eu fui entendendo e, enfim, pegando o jeito da coisa, e compreendi que eles já sabiam qual era a perspectiva teológica do seminário. Eu não. Para mim o seminário era uma EBD avançada. Para mim o seminário era uma maravilha. Eu poderia fazer aquilo que eu mais amava quando não era seminarista, que era estudar a Bíblia, estar na igreja, dar estudos. E eu achava que no seminário seria um pouco disso, seria o céu. Cheguei lá, descobri o inferno. Alunos chegando bêbados no seminário, casais de homossexuais, pacotes de camisinha espalhados pelo seminário e casais de namorados que tinham uma vida de casado já, assim, mais ativo do que alguns casados dentro da igreja. Além dos professores, bom, deixa eu terminar a história do professor que chegou para mim e falou: por que você acredita no Mar Vermelho se abriu? Aí minha mão baixou e falei: ué, foi só isso que eu respondi, gente. Porque isso está na Bíblia. Ele falou: mas você acredita nisso? Você estava lá? Aliás, você estava lá, foi numa outra aula, quando ele nos questionou sobre a ressurreição de Jesus. Eu fiz a mesma pergunta e eu, besta, levantei a mão de novo. Mas eu baixei mais rápido, porque ninguém levantou a mão. E ele também naquela aula demonstrou com toda a sua habilidade que Jesus Cristo jamais ressuscitou. Que Jesus Cristo ressuscita no coração de todo aquele que se converte. E eu fui ouvir esse cara pregando na igreja dele, uma grande igreja no Rio de Janeiro, e uma noite que um cantor gospel famoso na época, que eu era fã do cara, depois Deus me libertou disso, eu fui ver o cantor gospel famosão da época. Eu não vou falar aqui agora para não ficar feio, né? Senão vai piorar mais ainda a minha situação. E aí o cantor cantou e o pastor pregou. E na pregação o pastor citou justamente a ressurreição de Jesus, como se ele cresce. E ali eu lembrei de algo que um outro pastor falou um tempo depois, sobre a língua da serpente, sabe? Aquele que prega uma coisa aqui, ensina outra coisa ali, e nisso divide a mente das pessoas e mata a igreja. Esse pastor depois foi expulso de sua igreja por causa de escândalo, não somente na área sexual, mas também na área de desvio de recursos, a ponto de a igreja proibi-lo. Um dia que ele veio pregar, a igreja colocou policiais na porta para não deixá-lo entrar, por causa, enfim, de uma série de escândalos envolvendo o seu nome. E esse cara foi um professor de teologia. E esse, junto de outros padres, aliás, o único professor que eu tive aula naquele primeiro ano, que era crente, você já esteve aqui, foi o Franklin Ferreira. Ele foi meu professor lá, e era o único
crente que eu tive naquela época. Provavelmente tinha outros, mas como eu fiquei só um ano naquele seminário, eu não consegui ficar lá mais do que um ano. Depois eu saí de lá, fui estudar em um outro seminário, onde tinha crentes dando aula. Mas aquele seminário, o único que fez com que me sobrevivesse um pouco a fé no coração foi o pastor Franklin Ferreira. Estes homens todos formaram pastores. Onde estão esses seminaristas que hoje são pastores? Eles estão pastoreando igrejas, Brasil afora. Alguns se tornaram missionários. E muitos deles ainda guardam no coração a fé que eles aprenderam no seminário. É de um dia para a noite que essas igrejas morrerão? Não. Eles estão no tempo em que vivemos ensinando essas coisas legais, essas coisas revolucionárias, para agora, para a gente aqui, não é? Coisas que muita gente tem pregado e ensinado pelo YouTube, esses pastores famosos de internet, e que desmistificam todas as coisas, e que gostam de um cenário todo esquisito, não é? Mas que são para frente. São pastores avançados, evoluídos, que já saíram desse tempo das cavernas nos quais as pessoas acreditavam que a Bíblia é inspirada por Deus. São pastores mais inteligentes, são pastores evoluídos, são pastores esclarecidos, instruídos, diferente da massa burra, insensata, que ainda acredita naquilo que os antepassados pregavam, que ainda acredita na antiga escritura inspirada por Deus, cuja redação autoral inicial foi de Moisés. Não, a gente já evoluiu disso daí, já passamos disso daí, e é por isso que em nossas igrejas as coisas já não são mais como eram nas igrejas passadas. Hoje tudo pode, tudo crê, tudo espera, mas não no sentido bíblico, mas no sentido liberal da prática de vida. Eu mesmo tenho parentes que são membros de algumas igrejas, que são pastoreadas por pastores que saíram desses seminários, cuja vida dessas pessoas é como a vida de qualquer pessoa no mundo fora da igreja. A vida sexual, a vida social, a vida empresarial é exatamente a mesma daqueles que não têm temor nenhum de Deus. E quando você conversa com eles, eles dizem: não, o nosso pastor, ele é um pastor esclarecido. O nosso pastor, você precisa conhecer, eles dizem para mim. Ele é o pastor. Ele é tudo que eu sempre procurei na minha vida e nunca encontrei. Aquilo é uma igreja maravilhosa. E aí você conversa com ele, a vida dos filhos, a vida deles, a vida, enfim. É uma vida totalmente imoral, totalmente devassa, totalmente cheia de pecados, tal como é a pregação, ou pelo menos a permissão que é dada destes púlpitos. Aonde tudo isso nasce? Isso nasce na concepção mítica da inspiração e da autoria das Escrituras. Você destrói essa base, você consegue destruir todas as demais coisas. E com o tempo, daqui a algumas décadas, a menos que Deus intervenha e nos conceda um avivamento, o que nós perceberemos é uma terra queimada, tal como se observou na Europa, se observou nos Estados Unidos da América, e como se observará, se Deus não nos impedir disso, aqui no Brasil também.